No encontro entre sindicalistas de várias centrais e ramos de atividade e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira em Brasília, assuntos como o Ministério do Trabalho, reforma trabalhista e negociação coletiva ganharam destaques. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Moisés Seledes, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que esteve nessa reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Brasília. Moisés, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Tudo bem, o prazer é meu de estar com vocês aqui para essa conversa mais uma vez na TVT, Cosmo, Ana. Satisfação estar com vocês. Prazer é todo nosso. Moisés, uma reunião muito importante das centrais sindicais, movimentos sindicalistas, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Esta reunião que vinha sendo chamada aí pelos movimentos sindicais, né, depois da eleição do presidente eleito. Queria te ouvir o que de bom, o objetivo maior dessa reunião e o que a gente pode tirar desse encontro de vocês com o presidente eleito, Moisés. Bom, primeiro, dizer que, lógico, o convite partiu do presidente Lula para que houvesse essa conversa lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde está acontecendo a transição. E para o movimento sindical foi importante porque ali, na verdade, se conversou, o movimento sindical se conversou, falou para ele as preocupações que o movimento sindical tem em relação à questão da legislação trabalhista, a questão do emprego, a questão do salário mínimo. Então, vários temas foram colocados ali. E o que eu acredito que saiu de mais importante dessa reunião foi o compromisso por parte do presidente Lula de estar colocando na pauta do governo esses temas relacionados aí tão importantes para a classe trabalhadora do nosso país. Exato, Moisés. Eu queria te perguntar, então, sobre exatamente essa questão que já você pontua, né? Vários assuntos foram abordados, inclusive quanto a revogar, fazer um revogaço, né, de várias medidas que foram feitas tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro sobre que retiraram direitos dos trabalhadores, né? Isso também vai ser uma ação bastante importante, né? Se revogar ações que retiraram direitos. Bom, eu não acredito, e nós não falamos lá na conversa com o presidente Lula da questão de revogar, né? É lógico que eu me lembro que na época do Temer ele falou de fazer a ponte para o futuro e, na verdade, virou uma pinguela para a desgraça no Brasil, para a classe trabalhadora. É isso que é acontecendo de fato. Então, nós temos claro isso. Agora, o que nós queremos, na verdade, não é revogação, mas nós queremos debater com o governo e com empresários uma legislação que traga direito aos trabalhadores, né? O mundo do trabalho, ele mudou, ele é diferente do mundo do trabalho de anos atrás. A tecnologia, ela está presente. Quando a gente fala da questão do capitalismo, aí de plataforma, dos aplicativos, né? Tem aqueles mais conhecidos, aquele que leva comida, aquele que transporta as pessoas, mas tem tantos outros. Hoje se pode contratar um professor através de aplicativos, sem nenhuma norma, sem nenhuma legislação, sem nenhum direito que proteja os trabalhadores. Pode-se contratar mecânico, pode-se contratar encanador, pode-se contratar jornalista, pode-se contratar um monte de coisa. Então, nós queremos, na verdade, que abra o diálogo os trabalhadores, empresários e governo para que a gente possa construir uma legislação que proteja os trabalhadores. Isso nós deixamos bem claro. Então, não é simplesmente queremos revogar e tirar tudo isso que está aí e voltar do jeito que era. Então, o que nós deixamos claro é que tem que haver diálogo para se construir a várias mãos aí uma legislação que contemple o anseio da classe trabalhadora, sem que isso, logicamente, impeça que as empresas aí que sejam competitivas. Nós queremos as empresas competitivas. O que nós não queremos é que elas sejam competitivas e o custo disso sejam os trabalhadores sem direitos no nosso país. Então, nós temos que construir isso, que eu acho que é o caminho que nós vamos ter que trilhar. Até porque, né, Moisés, ao longo desses 4 anos de governo Bolsonaro,
O que se viu foi uma massa de trabalhadores na informalidade, sem nenhuma garantia, sem direito, trabalhos precários. Imagino que essa reunião de vocês com o presidente eleito também vai nesse sentido, né, de como ter garantias para essa massa de trabalhadores que está aí sem nenhuma garantia na informalidade, trazer isso para a formalidade, de que forma isso pode ser feito. Do ponto de vista, Moisés, da questão do Ministério do Trabalho, o que foi discutido? E mais, a questão da política de industrialização do país, que está um fiasco total, muitas empresas, indústrias fechando as portas e indo embora. Bom, em relação ao Ministério, eu costumo dizer, Cosmo, que vamos até fazer uma analogia aí, que nós estamos vivendo a Copa do Mundo. O Lula, ele é o Tite, né? Quer dizer, ele vai ter que convocar os ministros aí em cada pasta. Nós sabemos que na eleição aí, mais de 15 partidos, se eu não me engano, fizeram parte dessa frente ampla. Então, todos eles aí têm que discutir a questão do governo. Agora, o Tite nosso é o presidente Lula. Vamos dizer assim que a gente pode fazer parte de uma comissão técnica, né? A gente sugerir para ele. A questão dos ministérios e no Ministério do Trabalho em si, nós não vamos aqui indicar ministro, quem foi eleito é o presidente Lula, ele tem que ver isso. Agora, logicamente que nós queremos um ministro ou uma ministra à frente do trabalho que tenha um perfil de diálogo com os sindicatos, com as centrais sindicais, que tenha um perfil de discutir essa questão do mundo do trabalho, né? Nós queremos um ministro ou uma ministra que dialogue acima de tudo, né? Então, a gente coloca a preocupação em relação ao perfil. A questão da industrialização é muito importante também. Nós estamos vivendo no Brasil, que eu costumo dizer que aqui ele quer o governo que está aí e está indo embora, e já vai logo embora, que ninguém aguenta mais, mas é um governo que só quer saber de plantar soja, milho, derrubar árvore e matar índio, é isso que ele quer fazer. Então, a indústria está numa situação complicada mesmo, de fato. E a indústria, um país, para ser soberano e ser uma potência, tem que colocar na sua pauta uma indústria forte. Isso nós colocamos. E a indústria, nós estamos falando, não é aquela indústria que muitas vezes o telespectador aí da TBT vai pensar numa fábrica já. Nós estamos discutindo a questão de uma indústria responsável com o meio ambiente, uma indústria verde, que nós chamamos, mas não é só a indústria aqui que está na nossa base, sabe? Nós queremos discutir, inclusive, a indústria em relação aos alimentos. A indústria ela pode ser a grande geradora de empregos no país. Não as grandes indústrias que geram mais empregos hoje, mas as menores geram. Então, nós queremos discutir uma política industrial que coloque o Brasil como uma potência no mundo. O Brasil já foi, entre os países do mundo, aí, um dos países que tinha umas indústrias mais fortes. Hoje não está assim. E nós temos que recolocar o país nessa trajetória. Também é lógico que aí o nosso Tite, né, que é o presidente Lula, eu não sei como que ele vai fazer em relação à indústria, se vai ter um ministério próprio, mas também, dentro do que eu falei para o trabalho, para a indústria também tem que ter um perfil que se preocupe com isso, né? Então, o movimento sindical tem que cobrar dele ações nesse sentido, e é isso que nós vamos fazer. Agora, Moisés, essa reunião já é bastante representativa, né? Ela ter acontecido já, mesmo com o governo ainda não assumindo, já recebendo as entidades sindicais, porque aí a pergunta que eu te faço se é um recomeço de relação dos movimentos sindicais com o governo federal, com o executivo federal? Eu acho que é uma retomada, vamos dizer, né? Porque o governo que está aí nunca conversou com o movimento sindical, né? Nunca conversou. A conversa é com a milícia, conversa com esse pessoal aí de garimpeiro, esse povo aí. Agora, com o movimento sindical, o movimento social, nunca conversou. Essa chamada do presidente Lula para o diálogo com o movimento sindical, ele é bastante representativo, porque dá sinais que ele quer dialogar. Quero crer também que ele deve chamar os movimentos sociais, os trabalhadores do campo também, para uma conversa, porque uma coisa clara, e o presidente Lula tem dito muito isso, ele voltou para reconstruir o Brasil.
E o Brasil está terra arrasada, vamos dizer assim, né? Que nem a gente costuma dizer aqui no sindicato. A gente vive uma situação literalmente de fome, peste e guerra. Então, a reconstrução ela vai ser muito difícil. Talvez os trabalhadores tenham aquela ansiedade de ver tudo solucionado num curto espaço de tempo. Nós temos claro que isso é uma reconstrução que vai demorar ainda, diante do país que a gente está pegando arrasado, mas o mais importante para mim é o compromisso da reconstrução do país. E ele deixa claro que a reconstrução tem que ser feita a várias mãos e os trabalhadores não só têm que participar, mas têm que ser protagonista dessa reconstrução do país e nós seremos, com certeza. Moisés, quando você fala aí dessa questão de terra arrasada, foi exatamente isso que a nossa convidada anterior que te antecedeu no bate-papo aqui, a ministra Marcela Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também nas falas do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, que participa do GT de Saúde, falando que a saúde está um caos total. Mas, por outro lado, tem muita gente disposta, muita gente competente que se mostra aí a mudar, a trabalhar, mudar todo esse cenário, que é, primeiro, de constatar, fazer um raio-x do que precisa ser feito de imediato, mais urgente, menos urgente, mas, enfim, equipes, todas essas, muitos deles voluntários, trabalhando em pró de um Brasil melhor. E isso que você trouxe da questão do diálogo, isso vem se mostrando essencial. Como que você viu o presidente nessa reunião? O que ele falou? Qual é esse sentimento dele, Moisés? Bom, na verdade, é bom relatar primeiro que ele sabe da condição que ele vai pegar e, de fato, como você disse, Cosmo, as pessoas que estão lá na transição estão fazendo um relato, né, dessa terra arrasada, vamos dizer assim, em todos os setores, né, saúde, educação, indústria, enfim, todos os setores. Agora, nós sentimos, eu particularmente senti uma alegria, uma disposição muito forte nele. Porque se você chega numa casa, está tudo derrubado, aí está tudo, você fala assim, pô, melhor acabar com isso aqui e construir uma nova, né? Muitas vezes pensa assim. No Brasil não dá para acabar com o Brasil e começar um outro, nós vamos ter que reconstruir de fato. Ele sabe, acho que ontem mesmo ele diz o que ele sente, que ele vai cagar nas costas dele. Mas ele passou aquele sentimento também, Cosmo, que ele sabe que ele não está sozinho, entendeu? Que outras pessoas, enfim, entidades, pessoas que se preocupam com o nosso país vão estar junto com ele, né? Logicamente, ele é o nosso comandante lá, à frente da presidente da República, daremos apoio para essa reconstrução com todas, né? Isso que é importante, não abriremos mão do papel de é bom sempre isso. Vamos reivindicar tudo aquilo que o sindicato reivindicar, que o movimento sindical tem que reivindicar. E o nosso sindicato é muito mesmo um sindicato propositivo. A proposta do tema que você colocou para a indústria, nós queremos debater, né, esse tema que nós achamos tão importante e queremos participar de temas como a economia solidária e de outros temas que envolvem a classe trabalhadora. E nós vamos estar aqui, no nosso canto, ajudando a reconstruir o Brasil, como esse sindicato sempre fez, né? Então, com certeza, nós vamos estar junto com ele. E ele estava bem feliz, viu, Cosmo? Ele estava bem feliz, muito feliz. Eu senti uma felicidade muito grande nele. Isso contagia. Claro. Isso contagia, né? É importante isso. Tá certo, então conversamos com o Moisés Celerges, que é presidente dos sindicatos dos metalúrgicos do ABC. Moisés, muitíssimo obrigada por mais uma vez participar conosco aqui do Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, um beijo, um botão aqui a qualquer momento. Vamos lá, a gente vem aqui para conversar, tá bom? Abraço, Moisés, até a próxima.